Olá, sejam bem-vindos ao Português é Legal. Eu sou a Carol e hoje a gente vai fazer exercícios sobre sílaba tônica do básico ao avançado. Qual vai ser a nossa proposta? A gente vai fazer 3 rodadas de exercícios, totalizando 30 questões. As 10 primeiras são as mais simples. A tarefa de vocês é identificar qual é a sílaba tônica das palavras. Das questões 11 até a 20, a tarefa de vocês, além de identificar a sílaba tônica, vai ser classificar as palavras, se elas são oxítonas, paroxítonas ou proparoxítonas. E por fim, a terceira rodada, que é a mais desafiadora, é a que vai apresentar palavras cuja pronúncia causa um pouco de dúvida. E aí nessa rodada eu não vou ler as palavras para vocês, então vocês vão ter que ler na tela e identificar qual é a sílaba tônica e qual é a classificação. Antes da gente começar, veja aqui embaixo se você já está inscrito no canal. Se não estiver, faça a sua inscrição, ative o sininho, porque toda semana a gente tem conteúdo novo aqui no Português é Legal. Um aviso rápido, porque eu sei que esse tema atrai tanto crianças como adultos. Para as crianças, as 2 primeiras fases são possíveis, mas a terceira é bastante desafiadora. Então, se você ainda está na escola, está estudando, não se assuste se achar a terceira fase muito difícil. Vamos começar? Eu estou aqui com a minha listinha de palavras que eu vou ler para vocês. Peguem um papel, já podem escrever aí de 1 a 10 para que vocês possam registrar as respostas de vocês. Lembrando que nesta primeira rodada, vocês vão ouvir e ler uma palavra e a única coisa que vocês precisam fazer é identificar qual é a sílaba tônica dessa palavra. Então vamos lá. Palavra 1, supermercado. Repetindo, supermercado. Palavra 2, escola. Mais uma vez, escola. Palavra 3, saída. Saída. Se estiver muito rápido, vocês podem pausar o vídeo enquanto vocês pensam ou escrevem, tá? Palavra 4, amigo. Palavra 5, baú. Mais uma vez, baú. Palavra 6, útil. Útil. Palavra 7, rainha. Repetindo, rainha. Palavra 8, sábia. Sabe uma pessoa que tem muito saber? Essa é uma pessoa sábia. Palavra 9, sabiá. Agora a gente está falando daquela ave, sabiá. Palavra 10, órgão. Só mais uma vez, órgão. Chegamos ao fim da primeira rodada, a gente vai fazer agora a segunda rodada, depois a terceira rodada, e só então eu vou fazer um gabarito comentado explicando para vocês caso a caso. Vamos lá? Segunda rodada. Então agora a tarefa de vocês, além de identificar qual é a sílaba tônica em cada palavra, é anotar se essa é uma palavra oxítona, paroxítona ou proparoxítona. Se você não fizer ideia do que essas palavras significam, assista ao vídeo aqui no canal sobre a classificação das palavras com base em sílaba tônica, que vai aparecer aqui em cima para vocês. Vamos lá, no papel vocês podem colocar os itens de 11 a 20. Vamos começar? Palavra 11, ioiô. Ioiô. Palavra 12, náufrago. Náufrago. Palavra 13, sofá. Sofá. Palavra 14, secretária. Secretária. Palavra 15, caule. Caule. Palavra 16, história. História. 17, júri. Júri. 18, condor. Que é o quê? Aquela ave da família dos urubus. Condor. Palavra 19, saúde. Saúde. E a última palavra da segunda rodada, que é a palavra 20, raiz. Raiz. A gente começa agora a terceira rodada. E como eu falei para vocês previamente, eu não vou ler essas palavras. Por quê? Porque a minha pronúncia pode induzi-los à resposta ou, de repente, até ao erro. Então, agora eu vou só anunciar em que número a gente tá e vocês vão ler na tela cada palavra e anotar aí qual é a sílaba tônica e qual é a classificação da palavra. Palavra 21. Palavra 22. Palavra 23. Palavra 24.
Palavra 25. Palavra 26. Palavra 27. Palavra 28. Palavra 29. Palavra 30. Aqui eu vou abrir uma exceção para vocês, porque essa é a maior palavra da língua portuguesa. Pode ser que vocês nunca tenham ouvido falar e pode ser que ela gere muita dúvida. Então vamos lá, vou tentar ler para que vocês possam aí ter alguma ideia e perceber que ela não é o fim do mundo. Pneumo ultramicroscópico sílico vulcano coniótico. Vamos mais uma vez? Pneumo ultramicroscópico sílico vulcano coniótico. Muito bem, a gente chegou ao fim das questões e agora a gente começa o gabarito comentado dessas 3 rodadas. Vamos lá? Questão número 1, a gente tinha a palavra supermercado. Quando a gente sabe como uma palavra é pronunciada, é muito fácil, porque basta você tentar chamar a palavra. Como você chamaria uma pessoa? Marcelo, fulano, e aí eu chamo supermercado. A sílaba demorada é a sílaba tônica. Então a gente tem aqui a sílaba K. Número 2, escola. Escola. A sílaba có é a sílaba mais forte. Número 3, a gente tem a palavra saída. E aqui entra uma dica diferente, que é: quando a palavra for acentuada, a sílaba mais forte sempre vai ser a sílaba acentuada. Então não pode ficar nenhuma dúvida, a sílaba é o I. Número 4, amigo. Sílaba tônica é o mi. Número 5, a gente tem acento, então em baú, a sílaba tônica é o U. Mesma coisa para o número 6. A palavra é útil. Se a gente tem acento no U, essa é a sílaba tônica. Número 7, rainha. Rainha. Então esse I é uma sílaba sozinho e é a sílaba que a gente fala com mais força. Portanto, a sílaba tônica. Número 8, sábia. Então, no número 8 a gente tem, eu até dei o significado para vocês não se confundirem. Uma pessoa sábia, uma pessoa que tem muita sabedoria. A sílaba tônica é a sílaba que está com acento, sa. Já no número 9 a gente tinha sabia. Então, a sílaba tônica é o a última sílaba da palavra. Por fim, o número 10 pode ter gerado um pouquinho de dúvida, porque ele tem 2 acentos. Órgão tem o acento agudo e tem o acento que é o til, que é apenas um acento de marcar nasalização. Então o til não indica pra gente a sílaba mais forte, o papel dele é só sinalizar a nasalidade. Então a sílaba mais forte aqui é o or. Gabarito da segunda rodada agora, a gente tem a sílaba e a classificação. Então, io. A divisão silábica é io. Então, io forma uma sílaba e é a segunda sílaba que está acentuada, que é a mais forte. Como essa é a última sílaba da palavra, ioiô é uma palavra oxítona. Para quem não sabe, as palavras oxítonas terminadas em O, e também pode ser em OS, sempre são acentuadas. E pode ser que você fale O e não O. Tudo bem, essa é uma variação regional, não tem problema. Número 12, a gente tem a palavra náufrago. Vamos dividir as sílabas? Náufrago. A sílaba mais forte é nau, que inclusive leva um acento. Essa é a penúltima sílaba da palavra, logo a gente tem aqui uma palavra proparoxítona. Todas as proparoxítonas são acentuadas, assim como matemática, por exemplo. Vocês podem pensar em outros exemplos, tá? Álcool, máscara, sempre a proparoxítona vai ser acentuada. Número 13, sofá. Fá é a sílaba tônica e por ser a última sílaba da palavra, essa é uma palavra oxítona. A gente tem o primeiro caso aqui de oxítona terminada em A, que é sempre acentuada. Número 14, secretária. Se você ficou em dúvida, você tem razão e de fato não existe consenso. Eu sou da opinião de que a gente separa da seguinte maneira: secretaria. Se você separou assim, a sua palavra virou paroxítona, certo? Porque a sílaba mais forte é o tá. E aí, depois do tá, sobra o riá. Se você considerou que riá é uma única sílaba, então o tá seria a penúltima sílaba. Mas algumas fontes consideram que a gente também pode dividir essa sílaba final em duas, secretaria.
E aí, nesse caso, você teria considerado que ela é uma proparoxítona. Então, tudo depende da interpretação sobre essa sílaba final. Se o que acontece nela é um ditongo, como eu acho, ou se é um hiato, como algumas pessoas, algumas fontes, dicionários gramáticos acham. E para fazer uma pesquisa sobre esse assunto, você pode tentar saber mais sobre proparoxítonas acidentais ou eventuais. Número 15, palavra caule. A gente tem aqui duas sílabas, caule. A sílaba mais forte é cau. Logo, a gente tem uma palavra paroxítona. 16, história. Novamente, a gente tem um caso aqui cuja última sílaba pode ser considerada um hiato ou um ditongo. Eu sou favorável a considerar um ditongo, porque a gente pronuncia história e não história, como se fossem duas sílabas separadas. Mas existe essa divergência em várias fontes, então fiquem atentos a isso, porque a classificação pode ser de proparoxítona acidental. Eu prefiro considerar uma paroxítona. A palavra 17, que era júri, tem acento no U da primeira sílaba, júri. Então essa é a sílaba tônica, logo ela é uma palavra paroxítona. Não se esqueçam, a gente sempre conta do final para o começo. Então, não sendo a última sílaba, é a penúltima. Número 18, a gente tem a palavra condor. Essa é a pronúncia, condor. Então, a sílaba mais forte é dor. Logo, a gente tem uma palavra oxítona. 19, saúde. Claro que a sílaba mais forte é a sílaba acentuada, então é o U. Qual é a posição dessa sílaba? Penúltima. Novamente, uma palavra paroxítona. Por fim, número 20, a gente tem a palavra raiz. Raiz, que assim como juiz termina em Z e é oxítona. E agora a gente entra na terceira rodada e eu vou ler as palavras que antes vocês só leram na tela. A gente tem aí a palavra de número 21, que é ruim. Essa palavra gera muito debate, porque boa parte da população brasileira fala ruim. Ruim, como se fosse uma sílaba só. Eu prefiro falar assim, para ser sincera, ruim é o que soa mais natural. Porém, as fontes oficiais costumam indicar a pronúncia correta sendo com duas sílabas, ruim. E aí a gente pode pronunciar devagarinho para observar melhor. Ruim. O in é a sílaba mais forte, logo essa é uma palavra oxítona. A palavra de número 22 é gratuito. Gratuito. Então, o tui é uma única sílaba e a gente pronuncia assim. A pronúncia gratuito é considerada incorreta. Então, se a gente tem gratuito, a gente tem uma palavra paroxítona. 23, a gente tem a palavra recorde, que muitas pessoas preferem falar recorde. Para falar recorde, o ideal seria escrever sem o E no final, porque aí fica claro que a gente está usando o estrangeirismo. Mas essa palavra já foi aportuguesada, e na versão que já está de acordo com a nossa língua, a gente tem o E final e a pronúncia fica recorde. E se o cor é a sílaba tônica, a gente tem uma palavra paroxítona. 24, a palavra é fluido. Fluido. Então, assim como gratuito, aqui a gente tem só o fluir. Não é fluido. Ah, Carol, mas a palavra fluido existe? Existe. Ela pode ser uma das formas verbais do verbo fluir. Por exemplo, aqui no meu bairro o trânsito tem fluído bem. Aí a gente vai fazer o quê? Vai colocar um acento no i. Sem acento a palavra é fluido. 25. Rubrica. Rubrica. Brica. Então, bri é a sílaba mais forte. Muita gente no Brasil tem vontade de falar rúbrica, mas não é essa a forma ideal, é rubrica. A rubrica pode ter vários significados. Para mim, os mais comuns são de assinatura, aquela assinatura que a gente faz meio bagunçada, e em peças teatrais, em textos de peças teatrais, a gente tem a indicação das ações das personagens. Então, sabe que vem entre parênteses, normalmente em itálico? Ah, fulana pegou tal coisa, ou atravessa o palco. Então, essa indicação também é chamada de rubrica. E essa é mais uma palavra paroxítona. 26, a gente tinha a palavra pudica. O que é uma pessoa pudica? Uma pessoa recatada, uma pessoa cheia de pudores. De novo, dá vontade de falar púdica,
mas na verdade a pronúncia é pudica. É uma palavra paroxítona. A língua portuguesa tem tendência a ter muitas palavras paroxítonas. Eu expliquei um pouquinho sobre esse assunto num vídeo que se chama Por que que cocô tem acento e coco não? Então você pode assistir se você tiver interesse em entender melhor. A palavra 27 era acrobata, mas também existe a palavra acróbata. A diferença é que ela levaria acento. Então, sem acento, a gente vai falar acrobata, e com acento, a gente é obrigado a tornar o cro a sílaba tônica, então a gente falaria acróbata. Do jeito como apareceu na tela para vocês, a palavra é paroxítona. 28, mais um caso em que a gente tem mais de uma possibilidade, desde que a gente altere a grafia. Então, sem acento, xerox, com acento, xerox. Então, a classificação também vai depender da maneira como a palavra foi escrita. Como apareceu para vocês na tela sem acento, xerox, a gente tem a última sílaba tônica, seria uma oxítona. Já xerox é uma paroxítona. 29, mais uma palavra cuja pronúncia causa dúvida. Nobel. Às vezes a gente tá repetindo de outra maneira porque ouviu sendo dito em outro idioma, mas em português, Nobel, a sílaba tônica é o bel, é também uma palavra oxítona. Por fim, a gente tem aqui pneumo ultramicroscópico sílico vulcano coniótico. Muito fácil. Essa é uma palavra acentuada, ela tem acento aqui no O. Então, mesmo que a palavra seja gigante, para a classificação, a gente só olha do final para o começo. Então, a última sílaba é o co, depois a gente tem o ti, e aí vem o O, que é a sílaba acentuada. Então, essa é uma palavra proparoxítona, que é acentuada como todas as proparoxítonas. Bom, a gente chegou ao fim dessas atividades, eu espero que vocês tenham ido bem, mas também que vocês tenham aprendido alguma coisa nova aqui. Aqui no canal a gente já tem vários outros vídeos com atividades de outros assuntos, que são intensivões, que nasceram lá no Instagram e agora também estão disponíveis aqui para vocês. Então, se você tiver gostado desse vídeo, procure aí na nossa playlist também outras atividades que possam te interessar. E se você tiver interesse em fazer um curso mais estruturado, com começo, meio e fim, para conseguir ver o seu progresso de maneira mais clara, acesse portuguespravida.com.br. Muito obrigada para quem ficou até aqui e vejo vocês em um próximo vídeo.